Boa noite, boa noite. Olá, Vladimir, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? E você? Boa noite. Clima forte aí. E aí, tudo bem? Boa noite. Ô, mestre Leandro, saudade do você, filho, mas você tá bonito com esse cabelo. Adorei, viu? Bonito? Tá bonito? Como assim? Tá bonito, rapaz. Olha Eu só, não viu? sei, não. Eu acho que tá numa tesourinha aí, porque esse cabelinho dele aí, ó. Olha, sorte dele é que é liso, viu? É inveja da oposição isso daí, ó. Quem dera, né? Quem dera que o meu fosse lisinho, eu podia deixar assim grande, mas tem que rapar, fazer o quê? Tá bom. Rapaz. Cabelão desse aí é só pra quem, né? Só pra quem pode, viu? É só pra quem pode, não tem nem que falar, viu? Quer ver? Daqui a pouco ele já vai passar assim no olhinho, assim, ó, fazer jogar pro lado esquerdo, olha lá, olha lá. Conhece, hein? É amigo de vocês, viu? Mas sabe que Aí é conhece. amigo, né? Verdade, verdade. Mas muito bem, pessoal. Boa noite a todos aí. Boa noite, boa noite. Então, mais uma noite aí especial de estudos. A gente teve a semana passada um estudo bastante que trouxe bastante reflexão aí, né? Eu vou dar uma breve recapitulada com vocês e continuar um pouquinho hoje, tá bom? Ô Leandro, se puder já fazer aquele esquema lá de gravar, eu vou fazer uma oração, aí você já inicia lá, tá bom? Maravilha, maravilha. Tá, show de bola. Ô, gente, mas antes da oração, vocês estão bem? Passaram bem a semana aí? Ninguém teve nenhum susto assim, nada de extraordinário? Ou como é que foi aí? Muito divertido. É tudo jóia, né, Leandro? Graças Prefiro a nem comentar o Deus. dia de hoje, ó. Vamos lá. Não foi fácil aí, não, Leandro? Ah, hoje não. Hoje foi um dia que... Mas nada que um dia após o outro, né? Um dia após o outro. E a gente não Sim. supera. Verdade, verdade. Teve 2 semanas atrás, eu tive também um dia bastante complicado. Eu tive meu computador roubado. Acho que alguém, um motoqueiro, no meio da rua, parou e viu uma mochila no meu carro e estourou o vidro e levou o computador. Oh, meu Deus do céu, quanta informação tinha lá. Mas, vida que segue, né? Agora é a gente trabalhar até estou usando aqui um outro aparelho aqui para fazer as nossas classes. Mas beleza, gente, vamos que vamos. Nosso Deus é maior. Bom, pessoal, então vamos nessa. Vou fazer uma breve oração aqui e aí a gente já começa, tá bom? Boa noite, viu, Heloísa? Boa noite para você também. Boa noite, pastor. Semana passada eu não tive condições de assistir, né, que até mandei mensagem no celular do senhor, mas eu acho que o senhor acabou não vendo, não sei se mudou o número, né, porque eu tinha um número do senhor particular, né? Tá, mas deve ser o mesmo. Então, porque na quinta-feira eu tenho um neto de 13 anos que ele tentou suicídio, né? Nossa, Heloísa. E aí foi uma correria assim no meio da... né, mas para a honra e glória de Deus, graças a Deus, não foi tão grave, não foi nada muito sério, só que assim, a gente ficou assim num atordoamento tão grande na quinta-feira que eu não tive condição, nem em casa eu não estava, né, eu estava na casa dele lá, que aí eu não tive condição de assistir a aula. Aham, entendo. Na quinta-feira. Qual o nome dele, Heloísa? Nicolas. Nicolas. Tá certo. Vamos orar por ele também, né, Heloísa? Eu agradeço. Vamos sim. Fazer uma oração aqui, a gente começa, pode ser? Tudo bem. Vamos nessa. Deus e Pai, nosso Rei, muito, muito, muito obrigado, porque a gente não tem controle de tudo,
mas a gente sabe que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e o Senhor é um Deus bondoso, e zela por nós, e cuida de nós, de maneira muito única e muito particular, e o Senhor sabe o que de fato contribui para a nossa salvação. Por isso, Pai, obrigado pela semana que passou, a gente agradece, Senhor, por todas as coisas e nos dá entendimento daquilo que a gente hoje não consegue entender, mas pedimos que o Espírito Santo nos conduza mais uma vez nesse estudo e que o Senhor nos traga a nós a lucidez das Tuas palavras. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, deixa eu dar uma boa noite aqui para nossa amiga Gislaine. Pessoal, é o seguinte, deixa eu dar aqui um recadinho rápido, na verdade, em relação a uma coisa que não tem a ver com essa classe aqui, mas tem a ver com pelo menos 3 pessoas que estão aqui, né, que é o Leandro, o Fernando e a Gislaine. Alguns dos livros que vocês ganharam, alguns já chegaram, tá? Inclusive, se eu não me engano, qual você ganhou, Fernando? Peraí, deixa eu ver. É o da... Bom, eu tenho anotado, tá? Eu anotei todos. Eu também tenho aqui, mas eu estou procurando aqui, eu não lembro o nome. Eu tava... Um que o Leandro tem, e o Leandro ganhou o outro. Lembra do nome, Leandro? Ah, tá. Não, eu acho que é do Rodrigo Silva lá. Tá falando do livro. Eu lembro que da Gislaine é o livro que eu usei de referência, né? Segredo de Daniel. Então, assim, eu vou, na verdade, acabar enviando diretamente da empresa para vocês, porque eu percebi que eu não vou ter condições de entregar nesse momento para vocês, talvez em mãos, tá? Então, eu vou fazer um mecanismo aí que vai chegar rapidinho para vocês, tá? Eu já até peço perdão pela demora, mas eu não esqueci, tá, gente? Não esqueci, só tá demorando um pouquinho mais do que eu imaginei, mas fica tranquilo que vai dar certo, tá bom? E logo vocês vão receber aí, e até para aqueles que estão aqui, Heloísa e Fernando Feroldi, né? A gente faz sempre um sorteio de livros no final da classe, né? E aí, quem está participando da classe, se você já ganhou na outra classe, tem problema, já pode fazer de novo e também ganhar no final também. Sempre tem um livrinho bom aí, né? Pra gente ganhar e ler, obviamente, né? Bom, pessoal, eu vou então só fazer aqui uma breve recapitulação para a gente talvez não ir para o assunto de hoje sem uma base, né? Então, assim, a gente meio que caminhou nos últimos 2 estudos numa sequência lógica ou cronológica, né? De alguns eventos finais importantes, tá? E esses eventos finais, eles não apenas são para conhecer os eventos. Quando a gente entra nos assuntos do fim, ou do julgamento, ou, por exemplo, milênio, ou o que vai acontecer após a volta de Jesus, nós não estamos apenas lidando com uma iniciativa curiosa de saber os eventos, né, de tentar cravar na pedra o que vai acontecer, ou quando acontecer. Não é bem isso o que a gente pretende fazendo essas coisas. O que nós queremos fazer com isso ao vermos como Deus ele vai agir, a gente entenda como ele é, quem ele é e por que ele faz o que faz. Entende aqui o ponto? Então, eu acho que o grande benefício, tá? O grande benefício de nós estudarmos os assuntos do fim, né? Os assuntos que envolvem volta de Jesus e para além da volta de Jesus, tem a ver com conhecer a Deus e ver como ele lidar com a história da humanidade, como ele vai lidar com a história do fim do pecado, e esse pano de fundo nos dá, então, uma confiança ainda maior na mão de Deus e no poder dele, para realmente mostrar para nós que ele está interessado realmente, né? Deus está interessado em realmente resolver os nossos problemas, sendo que o pecado, né, a rebelião que nós criamos com Deus e toda a consequência da rebelião é o nosso maior problema, tá? Esse é o problema que mais nos causa dor de cabeça. A gente poderia elencar, por exemplo, alguns problemas específicos que nós vivemos, como o terrorismo, quem sabe a fome, a injustiça, algo do tipo, mas não se esqueça,
todos os problemas têm uma fonte, né? Que é a fonte da rebelião, é a fonte de uma vida que não é orientada pelo assim diz o Senhor, mas assim eu digo, né? Assim eu quero. E então Deus vem para restaurar isso aí, mas também ele vem para restaurar do jeito dele, não do nosso jeito. É por isso então nós vimos lá o milênio, nós vimos que há um tempo em que Deus vai estar com os salvos, né? Num contexto de restauração da humanidade, enquanto que um grupo de pessoas está na Terra sem vida, né? E nós vamos então partir lá para a última porção de Apocalipse, que a gente vai encerrar esse assunto, né? Encerrar o Apocalipse 20, como eu prometi para vocês, e nós vamos dar um salto então para uma outra cena importante do julgamento. E a gente meio que encerra esse tópico que estamos lá vendo o que há de vir, né? Vendo os temas do fim, mas de maneira prática o fim da história do pecado, tá? Bom, eu vou convidar você então a ir lá para Apocalipse 20, nós vamos reler, na verdade, o verso 7 ao verso 10, tá? Apocalipse 20, vamos ler do 7 ao 10. Acharam aí, pessoal? Vamos voltar nesse texto aqui. A gente até começou a explicar alguma coisinha ou outra dele, mas hoje a gente vai voltar no verso 9 e 10, vamos focar nesses dois versos, tá bom? O texto fala assim, ó, verso 7 do Apocalipse 20. Vi, porém, se completarem os 1000 anos. Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, vamos parar aqui, vamos pegar essa porção só para lembrar o que a gente explicou na semana passada, que é o seguinte, por que o diabo é solto de uma prisão, né? Só relembrando isso aí, porque quando o texto fala que a terra ficou, né, como um abismo, né, e aqueles que não foram com Cristo para o céu não reviveram, ou seja, estão mortos, isso quer dizer que o diabo não tinha quem tentar. E o texto, quando fala que ele foi liberto dessa prisão, ele saiu para seduzir as nações, né? Ele vai para seduzir as nações que estão no plano da terra, ou seja, depois do milênio, acontece uma coisa que o texto não fala aqui com todas as palavras, mas parece estar implícito aqui, tá? Que após o milênio, acontece a segunda ressurreição, né? Assim nós chamamos de segunda ressurreição, por quê? Porque a primeira ressurreição foi quando Cristo veio na Terra, né? Ele vem na sua segunda vinda e acontece a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida, ok? Inclusive o verso 6 de Apocalipse, aqui no verso 20, fala assim, né? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Primeira ressurreição é quando Cristo vem nas nuvens e leva os salvos para o tempo de 1000 anos, ok? Se tem a primeira ressurreição, ok? Também tem a segunda ressurreição. E é por isso que no verso 6 fala assim, ó, sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Mas como assim? Tem agora uma primeira e uma segunda morte? A primeira morte na Bíblia é a morte biológica, né? É a morte natural dos seres humanos, certo? A segunda morte na Bíblia já não quer dizer a morte biológica e natural, ok? Daqui a pouquinho nós vamos ver o que significa a segunda morte aqui em Apocalipse, tá? Mas, segura aí então o termo segunda morte, porque Apocalipse 20 vai explicar. Mas o texto fala para nós que então o diabo ele sai seduzir as pessoas, mas que pessoas são essas? Se elas estavam mortas 1000 anos. Bom, isso quer dizer que findados 1000 anos, tá? Quando descer, né, a cidade de Deus, desse tempo que estava com Cristo no céu, esse pessoal desce com Cristo salvos e vem para a cidade santa, vem para estar na terra. Então agora, depois de 1000 anos, né, nós os salvos iremos para a terra, esse ambiente aqui mesmo. É um ambiente destruído? Sim, é um ambiente destruído, e Deus vai restaurar a terra. Agora, o texto fala que o diabo ele tem um poder de seduzir os 4 cantos da terra, e ele vai fazer uma guerra com esse povo que é chamado de areia, como se fosse areia do mar, né? O número no finalzinho do verso 8 fala assim,
o número dessas pessoas, né, que o diabo seduziu ou reuniu, engajou, né, é como a areia do mar. E aí o verso 9 fala assim: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Tá, olha só, no milênio, pessoal, não tem cidade querida, no milênio, aqui na terra, estou falando, tá? No milênio, os santos não estão aqui nesse ambiente que o diabo está, tá? No milênio, a terra está como um abismo, é uma situação caótica, certo? Então, se agora ele marcha na superfície da terra para onde os santos estão com a cidade querida, é porque nós vamos agora ver, por exemplo, aqui no capítulo 21, no verso 2, aquilo que João vê acontecendo. Por que essa cidade está onde? Por que a cidade está na terra? Porque João, no capítulo 21, verso 2, explica isso pra gente. Ele fala assim, ó, vi também... Não, vamos ler aqui o verso 21, capítulo 21, verso 1, né? Ele fala assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Tá? Então veja só, aqui João tem uma visão do quê? A visão de João no capítulo 21 é da cidade querida, também conhecida como Nova Jerusalém, né, ou Cidade Santa, descendo do céu. É por isso que aqui no capítulo 20, verso 9, né, quando o diabo vai atacar, está marchando com o seu exército em cima da terra, ele vai achar na terra, né, o lugar dos santos e a cidade querida. Por quê? Porque a cidade querida, ou a Nova Jerusalém, né, a cidade de Deus, junto com os salvos, desceu do céu. Tá bom? Então, terminou o milênio, os santos, os salvos, vêm para a morada eterna que eles vão ter, que é o quê? Esse ambiente da terra aqui. Tá bom? Esse é o ambiente da terra. Só que daí o texto pega e dá um salto, ele dá um salto e fala assim, ó, desceu, porém, nesse momento do ataque, né, do diabo e os seus anjos, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Ok? Nesse momento, o texto ele pega e dá uma virada. Ele fala o seguinte, ó, o resumo é o seguinte, na hora que houver o ataque do diabo, os seus anjos e todos os aliados, né, nessa grande guerra, a qual ele reuniu pessoas de todos os cantos da terra, vai acontecer o evento de que do céu vai também descer uma outra coisa, vai descer fogo e vai consumir, ok? Vai consumir essas pessoas. Bom, se for literal ou não, aguenta um pouquinho aqui esse fogo cair do céu. Alguns podem perguntar, mas se fogo cair do céu é fogo literal mesmo, né? É o fogo que em chamas e tal? Guarda um pouquinho essa expressão fogo do céu ou consumir, tá? Porque tem mais textos aqui em Apocalipse que explicam um pouco melhor essa ideia do fogo e também de outra coisa que aparece aqui no verso 10. Agora no verso 10, fala assim, ó, ele vai continuar agora descrevendo essa cena de destruição, tá? O diabo, ele fala assim no verso 10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Tá lembrando que a besta e o falso profeta são dois poderes, tá? Em Apocalipse, que não é, essa palavra não é nova aqui, né? Essa linguagem de besta e falso profeta já apareceu lá no verso 16, no capítulo 16, no capítulo 13, tá? Besta e falso profeta são dois aliados humanos, dois poderes humanos, que se alinharam ao diabo numa falsa trindade que aparece aqui em Apocalipse, né? Sendo que o diabo, ele personifica Deus o Pai, o falso profeta personifica o Espírito Santo, e a besta personifica a ideia do Deus Filho, tá bom? Esse aqui seria um assunto para um outro momento, a gente pode até fazer esse estudo aqui sobre a falsa trindade em Apocalipse, tá? Eu não queria que vocês detessem isso aqui, mas acontece que o que está sendo aqui descrito é que a falsa trindade
ela vai ser destruída no tempo do fim. Você levantou a mão aqui, Fernando? Eu tenho uma dúvida. Sim. Eu nunca ouvi falar desse nome. Trindade. O que é Trindade? A falsa trindade, né? Você nunca ouviu falar dela? Pelo menos eu não escutei. Tá. Se você puder me explicar. É o seguinte, eu tenho inclusive um estudo só sobre a falsa trindade em Apocalipse. Acho que seria legal a gente fazer, inclusive, esse estudo. Mas, resumindo, em Apocalipse 13, aparecem dois poderes, que é a besta da terra e a besta do mar. Ou fera do mar, fera da terra, enfim. E quando você lê o texto, na descrição do poder que eles têm para fazer o que eles querem fazer, você percebe que eles têm alguns elementos no texto, tá? Na hora de descrever esses poderes, que se assemelham às características de Cristo e às características do Espírito Santo, certo? E como o próprio diabo, ele tem a prerrogativa de ser o grande líder, né, de ser o grande, a prerrogativa de chamar para si, né, a ideia de um Deus, né, de alguém que recebe adoração e por aí vai, muitos estudiosos do Apocalipse chamam esses três poderes, né, de uma falsa trindade. Há mais elementos, tá, em Apocalipse que denotam a esse poder diabólico, que é o próprio diabo, e mais dois aliados humanos. Há mais elementos em Apocalipse que demonstram que existe uma espécie de falsa trindade, que é um poder que vai basicamente usar uma linguagem religiosa, só que a linguagem religiosa deles, em Apocalipse, é chamada de a grande meretriz, né? A mulher que se prostituiu. Ou seja, na Bíblia existe uma mulher pura e uma mulher que se prostituiu, que é a ideia de uma igreja, né? Em Apocalipse, a linguagem de Apocalipse para a mulher, Paulo usa essa ideia também, né? De mulher como igreja. Então, existe uma igreja que é guiada por uma trindade verdadeira, existe uma igreja que é guiada por uma trindade falsa. A gente pode, inclusive, nesse estudo que eu te falei, a gente pode olhar com detalhes essa diferença no mundo espiritual que existem entre dois tipos de igreja, tá? E dois tipos de senhor. É bem interessante esse estudo. Você quer falar? Maravilha, obrigado. Show de bola, Fernando. Carlos, quer falar? Teu áudio está fechado. Estou habilitando. Oi, desculpa, Abriu. estava fechado. Pode falar. Boa noite, pessoal. Esse texto ele é extremamente confuso, no sentido de ter uma leitura plana dele, porque algumas coisas assim eu tenho muitos interesses assim, que eu não consigo chegar lá, né? Por exemplo, você fala que o número das pessoas que vão atacar a Cidade Santa é como a areia do mar. Isso. Essa menção aqui com a areia do mar, ela é assim, bastante real, né? Porque assim, a Nova Jerusalém, ela também está descrita na Bíblia até as dimensões dela, não está? Sim, tem a Apocalipse fala um pouquinho sobre as dimensões. E as dimensões não são muito grandes, são pequenas. Então, nesse trecho dá uma sensação assim de que vai dar para contar no dedo quem foi salvo, e o restante realmente é a areia do mar. Isso, você concorda com isso? Olha só, eu entendo o ponto do tamanho da Jerusalém, né, parece que não vai dar conta, né, não vai dar conta de abraçar os justos, né. Eu entendo que esse seu ponto de vista, ele parece ser validado pela ideia de que tanto os perdidos quanto os salvos não são só da nossa época, são perdidos e salvos de todos os tempos, né? Nossa, então, a proporção mesmo, sabe? Não, a proporção, a quantidade é gigantesca do lado do não perdido, dos perdidos, e bem pequena do lado dos aceitos. É isso que o texto fala, não? Eu não acho que dá para cravar na pedra isso aí, tá? Mas eu imagino que tantos... porque também, assim, quando a gente pensa numa cidade, a gente pensa, sei lá, eu não sei como é que vocês pensam numa cidade, mas tem cidades que nós temos arranha-céus, por exemplo, né? E dá pra gente imaginar uma cidade onde tudo é feito assim, tipo um condomínio de casas, mas também dá pra pensar numa cidade onde nós temos uma estrutura diferente, né? Enfim,
Eu sei que a cidade de Deus vai caber todos os salvos, eu acho que eu tenho convicção nisso. Agora, se em proporção, se tem mais ou menos, eu acho meio complexo afirmar isso. O texto não revela, né? Agora, o que eu posso dizer para vocês é que os ímpios que vão se aliar, né, ou os aliados do diabo aqui, ou seja, os ímpios, os perdidos que estão se aliando a ele, são também os de todos os tempos, de todas as eras, tá? Desde o dia 1 da história da Terra até o último dia da história da Terra. Então, assim, eu imagino que a expressão areia do mar, né, como areia do mar, não é forçar a barra, tá? Realmente quer dizer que aqui porque são muitos, porque são todos aqueles que não confiaram no poder salvífico de Deus, no poder salvador de Deus, desde o dia que o mundo é mundo até o último dia que o mundo foi mundo, né, antes da volta de Jesus. Então, eu não tenho dúvida que aqui a expressão areia do mar, né, tem a ver com todos os ímpios que já viveram, todos aqueles que não, né, todos aqueles que rejeitaram a Deus desde o dia 1 até o dia final. E outra coisa que eu tenho dúvida é no parágrafo 10 aqui, né, que o diabo ele é lançado no fogo, mas ele é lançado após um monte de gente já ter sido lançado lá, né? Aparentemente então, aqui ele está chegando depois e esses caras vão ser atormentados dia e noite para todo sempre mesmo? Então, agora eu vou entrar nesse ponto aí com vocês, porque é o ponto complexo da nossa conversa. Vamos lá. A gente viu alguns elementos, né, até agora, que nos levam a crer, tá, que Deus, para fazer a sua obra de salvação completa, ele necessariamente precisa pôr um fim à história da maldade do pecado. E tanto que nós vimos no último estudo que quando Deus salva a humanidade, ele não somente está salvando somente a humanidade, mas ele também está testificando que ele é um Deus justo, bom e reto também para os anjos, para os mundos né, os outros seres criados, né? Deus também está provando o seu caráter, porque lembra que eu falei para vocês que até a morte de Jesus na cruz não tinha sido pago o preço, e o ser humano estava sofrendo uma beça aqui na Terra. Lembra que eu comentei isso para vocês? Havia uma dúvida de real, tanto que quando Paulo fala que na cruz, Deus tornou justo e justificador, né? Não que Deus tenha deixado de ser justo, tá, gente? Mas é que na cruz de Cristo, a humanidade, os seres criados, assim como a humanidade, entendeu que Deus realmente ele é muito maior em amor, em paciência, em bondade do que a gente pode imaginar, porque quem morre pelo ser humano é o próprio Deus, que se fez homem, tá? Então não foi nenhuma criatura que morreu por nós, foi o próprio Deus que se fez carne. Isso mostra que Deus realmente ele é muito maior do que a gente pensa que em bondade, amor, misericórdia, perdão e restauração. Beleza. Dito isso, se nós lermos esse texto aqui, sem nenhuma interpretação, nenhum filtro, nem, né, buscar uma outra chave de interpretação, a gente pega e bate o olho e fala assim, peraí, o texto não quer me dizer que o diabo e esse possível falso profeta e essa besta, enfim, independente de quem eles sejam, né, vão passar os séculos dos séculos queimando, né, atormentados no lago de fogo e enxofre. Aí você fala assim, não, peraí, Deus não ia pôr um fim, primeiramente, né, à história do pecado? Agora, os seres salvos vendo uma criatura, né, sendo queimada durante todos os séculos, isso não seria meio que uma crueldade, uma vingança, né? Não parece estranho isso aqui para vocês? De ver, tipo, nem que seja o próprio anjo diabo, mas outros seres criados, né, queimando ali. É assim que Deus vai pôr um fim à história do pecado? É mostrar pelos séculos dos séculos um ser criado queimando no fogo? Então, não parece fechar bem, né? Parece que não encaixa, pelo menos na minha visão, né? Então, se você pegar de modo literal, assim, aplicar como está sendo lido aqui, cara, você fala assim, mas peraí, é assim que Deus vai resolver essa história? Entendeu? Não faz muito sentido. Por isso que a primeira pergunta que a gente tem que fazer, a primeira pergunta é o seguinte: quando Deus fala sobre um lago de fogo e enxofre, tá? A pergunta é, primeiramente, esse lago de fogo e enxofre, ele é literal?
E segunda pergunta, existem outros textos em Apocalipse que falam sobre o lago de fogo e enxofre? Bom, para te responder essa pergunta, vamos ler os textos que falam sobre as outras aparições do lago de fogo e enxofre aqui em Apocalipse. Então, por exemplo, vamos ler aqui comigo quer ver? O texto que eu quero ler com você é esse aqui, ó, o texto de Apocalipse 20 ainda, tá? Vamos ler o verso, quer ver, ó? O verso 14. O verso 14 e o verso 15. Tá? Olha só. Acharam aí o texto? Vamos lá. Perguntinha o que é o lago de fogo e enxofre, né? Bom, o verso 14 fala assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha só, pessoal, vocês conseguiram entender um pouquinho o que o texto falou? Ó, o texto usa uma linguagem simbólica, primeiramente, onde ele fala o seguinte: a morte e o inferno, tá? Bom, morte é morte e inferno aqui no texto grego quer dizer sepultura. Tá? Lembrando que o inferno aqui não é o inferno católico, tá? Aqui o inferno bíblico é a ideia da sepultura, tá? Então a morte e a sepultura, ou seja, o fim, tá? Morte e sepultura querem dizer o quê? O fim das coisas. Foram lançados para dentro do lago de fogo. Como assim? Como é que a morte e o fim é lançado para dentro do fogo? Bom, é porque basicamente o autor quer chamar a atenção para a ideia de que o lago de fogo, ele simboliza o quê? Simboliza o fim, assim como a morte simboliza o fim. Ou, quer dizer, a morte é de fato o fim, né? E aí o texto fala assim, ó: esta é a segunda morte, vírgula, o lago de fogo. Ou seja, então existem duas mortes, não é? A primeira morte biológica, Cristo vem e nos ressuscita para a vida eterna. Aí ele fala o seguinte: bem-aventurado é aquele que faz parte, né, da primeira ressurreição, porque sobre estes, a segunda morte, não foi isso que nós damos no Apocalipse 20, verso 6? Feliz é aquele que tem parte da primeira ressurreição, porque sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte não passa para os salvos, tá? Porque eles vão reinar com Cristo durante os 1000 anos e viver eternamente. Muito bem. Agora, esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Para complementar a ideia aqui, pessoal, vamos agora para o verso... vamos para o verso 8 do capítulo 21, que é a segunda aparição da palavra da ideia do lago de fogo e enxofre, tá? Capítulo 21, verso 8. Já vai, viu, Carlos? Quanto, porém, aos covardes, incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, o quê? A segunda morte. Ou seja, tanto aqui no verso 14 e 15 do capítulo 20, quanto no verso 8 do capítulo 21, o autor, né, aqui João é muito claro em dizer que o lago de fogo e enxofre, ele pode ser ele pode até ser de fato um lago de fogo e enxofre, tá? Ele também pode ser uma linguagem simbólica, mas independente do que ele seja, pessoal, o texto é muito claro em dizer que aqui em Apocalipse, o lago de fogo e enxofre quer dizer o quê? A segunda morte. Esta é a segunda morte. Então, a ideia de um lago de fogo e enxofre, veja,
Nenhum ser criado, gente, teria capacidade de ficar queimando num lago de fogo e enxofre. Vamos aqui usar, né, nossa cabeça aqui. É impossível uma matéria, né, assim como é a nossa matéria, certo? Queimar por todo esse tempo. Então, automaticamente, eu vou na linha de muitos teólogos que basicamente diz o seguinte, gente, o lago de fogo e enxofre, ele simboliza o fim, ele simboliza a morte, porque nele está a morte e o inferno, ou seja, a morte e a sepultura. Ele quer dizer o fim. E como ele quer dizer o fim, João deixa mais claro ainda. O lago de fogo e enxofre é o quê? É a segunda morte. Ok? E segunda morte, gente, quer dizer a inexistência eterna. Entende aqui o ponto, pessoal? Ou ficou ainda, não ficou tão claro assim para vocês? Vocês acham que tá legal aqui? Porque nós temos que resolver agora um outro probleminha ainda, tá? Esse é o primeiro ponto. Fala aí, Gislaine. Eu acho que, na verdade, esse fim é o fim da humanidade mesmo, né? Aí seria um reino espiritual somente. Eu entendo assim. Porque ele fala que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida, que seria a vida eterna. Mas é uma vida em espírito. Então eu acho que o fim é realmente o fim dessa humanidade, da humanidade carne, do pecado, como você disse. É assim que eu entendo esse texto. Aí seria o fim. Por isso que ele é o começo, que é o primeiro, né, o alfa e o ômega, ele é o princípio de tudo e ele também é o fim de tudo. Através dele, através do Senhor Jesus, que se fez carne, que começou assim, ele vai no fim também acabar com tudo isso. É o fim da humanidade. Aí nós viveríamos espiritualmente somente com ele. E aqueles que foram expulsos do céu, né, criaturas de Deus também, porque o único Criador é o Senhor, eles ficariam nesse lago aqui. Essa criatura, né, lançada de lá com a terceira parte do céu, eles ficariam aqui juntamente com aqueles que são verdadeiros seguidores de Satanás, assumidos, né? Porque aqui ele fala que são os covardes, a partir do momento que é covarde, é servo de Satanás. Incrédulo, servo de Satanás. Abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros que buscam isso, idólatras e todos os mentirosos. A parte que cabe será a mesma dele. Então, quer dizer, acabou. Acabou. E você percebe que é o seguinte, né? O verso 7 do versículo capítulo 21 fala assim, ó. O vencedor, né, aquele que se agarrou em Cristo, né, herdará essas coisas. Essas coisas, e eu lhe serei seu Deus, exatamente, ele vai dar a fonte da água da vida eterna, né? Eternamente, exatamente. Isso. E aí ele fala assim, eu serei seu Deus e eles me será filho. Aí ele vai contrastar, né? Quanto, porém aos a estes aqui E sabe que é interessante esse texto aqui? Eu ia comentar o seguinte, porque todo mundo aqui, uma hora ou outra na vida, também já foi impuro, mentiroso, idólatra. Se não assassinou com faca, foi talvez com palavras. Covardes, talvez, no momento. Esse é o ponto que eu ia colocar. Eu digo assim, a gente não pode excluir a gente do, né? Não, eu penso isso também. O que você falou é bem verdade. Hoje a nossa diferença é o Cristo, né? Nossa diferença é o Cristo. Mas o que mais me atrai no Senhor é isso, porque o que agrada o coração de Deus é aquilo, são as intenções e motivações do seu coração, é a sua fé. Se ele é o princípio e o fim, muitas vezes a gente quer escrever a história da gente. E quem escreve a nossa história a partir do momento que nós aceitamos o Senhor como Salvador é ele mesmo. Então, até me veio a história de Raabe. Raabe era o quê? Uma prostituta. Raabe, eu imagino que era uma vergonha para os pais, uma vergonha para a família e para aquela sociedade. E a partir do momento que ela teve esse entendimento, não o entendimento dela mesma, ela viu a grandiosidade desse poder. Quando ela entendeu quem era o Deus de Israel, aquele que abriu o mar, aquele que abriu o Rio Jordão, para esse povo passar, peraí, não existe Deus aqui onde eu habito que é igual a esse Deus desse povo.
E aí, quando ela entende isso, algo dentro dela mudou. Por isso que eu vejo que é no espírito. Nós somos salvos no espírito e não na carne, porque a carne, todos nós somos pecadores, como você citou aqui. Né? Sim. E aí, quando ela teve esse entendimento, ela colocou a vida dela em jogo. Quer dizer, o que ela colocou em jogo, Edmur? Ela colocou a carne dela em jogo. Ela, na verdade, sabia que a consequência daquilo que ela ia fazer, colocando os 2 espias dentro da casa dela, escondendo eles ali, ela estava colocando a vida dela em perigo e a vida de toda a família dela, porque não tinha... se eles pegassem ele ali, todo mundo ia morrer, certo? E ali, por isso que eu penso que no reino dos céus, no reino de Deus, tudo é movido por semente. Ali ela plantou uma semente, que é a semente da ação. Ela agiu a fé. E a partir do momento que essa mulher agiu a fé, porque ela chegou perto daquele que reina e vive para sempre, ela recebeu uma vida diferente aqui na terra, não é mesmo? Os espias já disseram para ela, nós vamos atacar aqui e com certeza sua casa será poupada e seus familiares também. E aí isso aconteceu, a casa dela ficou intacta e todo o resto foi destruído. E ela passou a viver ali junto com o povo de Israel. E aí, quando a gente começa a pensar como homem, a gente fala assim, poxa vida, mas ela vai morar aqui comigo, é uma prostituta, é uma mulher da vida, ela não pode usar o mesmo que eu. E ali o Senhor deu a melhor tenda, o Senhor deu as melhores vestes, o Senhor vestiu, o Senhor calçou, e não parou por aí. O que o Senhor fez para essa mulher? Ele deu um príncipe, ela casou com o príncipe dos judeus, ela não casou com qualquer pessoa, ela casou com um príncipe. E a partir dali, ela gerou um filho chamado Boaz, e a gente sabe da genealogia de Jesus, de onde veio. Veio de uma prostituta. Essa história é maravilhosa mesmo. Essa história é maravilhosa, e eu estava meditando nela hoje. E aí o que eu entendo? Gente, nós somos todos pecadores. Nós somos salvos pela graça. O Senhor sonda as nossas intenções, né? O Senhor sonda o coração do homem a partir do momento que aquela mulher entendeu quem era Deus e se entregou a tudo isso, se entregou para Ele. A história dela foi mudada de uma maneira que ela se encontra ali na galeria dos heróis da fé. É por isso que eu digo ela assim, sabe? Junto com, não é? Então, assim... Eu digo assim, esse vencedor que aparece aqui no verso 7, né? O vencedor herdará essas coisas, né? Eu diria assim, que são aqueles que agarraram... do verso 7 do capítulo 21, o vencedor que herda as coisas do nosso Deus, né? É aqueles, irmãos, que se agarraram ao poder soberano, né? É aquilo que eu falei para da graça que nos dá a água viva, né? Eu vou ser sincera para você, eu vejo que é isso que falta na igreja. Eu não vou nem citar nomes de igrejas, mas eu vejo que é o que falta na igreja. Nas igrejas falta ação de fé, atitude de fé. O reino de Deus é movido por semente, a semente pode ser através da palavra, eu libero uma palavra para a sua vida e você recebe através da fé. Sim. A semente é através da ação, como a ação de Raabe. A partir do momento que você age a sua fé dessa maneira, você está gerando algo no reino de Deus, e não aqui na terra. Sim. É no espírito. Pois é, eu vou só pedir aqui licença, eu só voltar aqui a um texto que a gente estava aqui buscando essa interpretação, porque olha só que interessante, né? Quando a gente volta agora para o verso 10, que era aquele verso que a gente estava com dificuldade, né? Porque, lembra, é um texto complexo, o verso 10, no capítulo 20, né? Porque ele fala assim, ó, que o diabo, o sedutor deles, ele foi lançado, então, para dentro do lago de fogo e enxofre, né? Aonde já se, né, como o Carlos falou, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E aí o nosso questionamento foi o seguinte, bom, se Deus é um Deus bom, um Deus justo, como é que vai esses seres aqui criados, né? Todo mundo aqui é criatura, vai ficar queimando nesse lugar, e aí vem a frase, né, atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, a primeira coisa desse texto aqui é o seguinte, gente, é que em Apocalipse, é a única aparição de um lago de fogo e enxofre na Bíblia, e quando João descreve o lago de fogo e enxofre nos próximos versos, do capítulo 20 e capítulo 21, ele deixa bem claro para nós, lago de fogo e enxofre em Apocalipse
tem a ver com a segunda morte. E essa segunda morte, os santos não participam dela, porque tem a ver com o fim das coisas. Então, Deus, na sua justiça, na sua bondade, na sua misericórdia, sabe que nenhuma criatura consegue viver feliz sem Ele. Só que as criaturas que morrem nesse lago de fogo e enxofre são aquelas que, em vida, decidiram não estar com Deus. Ok? Então, veja, o céu, gente, esse aqui é um ponto muito importante, tá? Para a gente não interpretar de modo errôneo o caráter de Deus, quem Ele é. Veja, a graça ela é estendida a todos, de tal maneira, né, que Deus, ele sabe também o modo como as pessoas aceitam isso. Então, gente, o céu é para aqueles que aceitaram o presente, não para aqueles que recusaram o presente. Entende que o ponto? Então, não tem os nossos méritos para a salvação, como a gente sabe, né, a gente sabe disso de coração. Os méritos são totalmente de Cristo. Agora, o ponto aqui, agora vem uma chave importante de interpretação para vocês, tá? Essa chave que é muito importante e ela é respaldada por muitos intérpretes de Apocalipse. A expressão que aparece aqui, que o tormento vai ser de dia e de noite pelos séculos dos séculos, tá? Tem aqui um ponto importante para entender essas palavras aqui. Bom, o texto que João usa, obviamente ele usa no texto grego, tá? Mas não quer dizer que ele usa a mentalidade grega de tempo para escrever o que ele escreve. E aqui uma diferença importante. A mentalidade hebraica de tempo, ela é bem distinta da mentalidade grega de tempo. Porque na mentalidade grega de tempo, quando você usa a ideia de tormento dia e noite pelos séculos dos séculos, é a ideia de quantidade de tempo. Certo? Ou seja, na mentalidade grega, assim como é na nossa, né, quando a gente fala sobre séculos dos séculos, ou dias e dias, né, dias e noites e tal, nós estamos falando de um tempo em quantidade, ou seja, é daqui para sempre, certo? Na mentalidade hebraica, nós temos duas ideias de tempo. Nós temos tanto a ideia de quantidade, quanto a ideia de qualidade. E isso muda bastante a nossa leitura do texto. Porque quando nós lemos o texto, nós estamos encontrando João, que é um hebreu, né, um judeu, e quando ele fala sobre a ideia de que o diabo vai ser lançado num lago de fogo e enxofre, isso quer dizer a morte dele, ele quer dizer basicamente duas coisas. Que a morte do diabo, ok, vai ter uma consequência eterna, principalmente na questão de quantidade, né? Eu sei que a palavrinha aqui que aparece aqui, a ideia do tormento na nossa cabeça, né? Não tem como alguém ser atormentado se está morto, né? Alguém só pode ser atormentado se estiver vivo, certo? Mas, pegando o gancho de João aqui, a ideia de um tormento eterno basicamente mostra uma consequência, tá? Uma consequência ruim eternamente. Não quer dizer que o tormento quer dizer alguém sendo torturado eternamente. Não é essa a conotação da palavra, tá? Então, pegando o contexto do lago de fogo, que simboliza a segunda morte, né? A palavra tormento aqui, ou atormentado, né? Tem a ver uma consequência ruim que vai ter a quantidade de tempo e qualidade de tempo de uma morte eterna, tá? Eu sei que existem outros teólogos que interpretam de um modo diferente, mas partindo do pressuposto de que o lago de fogo e enxofre, aqui para João, nos próximos versos, é claro em dizer que quer dizer a segunda morte, isso me deixa mais claro ainda, né, que Deus, para pôr fim, olha só isso que é importante, pessoal, para pôr fim à história do pecado, ele necessariamente tem que também dar fim às pessoas que fizeram a história do pecado. Gente, eu sei que o pecado se demonstra na natureza, né? Você pode às vezes perceber traços de instabilidade na natureza, tá? Animais que nascem deficientes, ou árvores que morrem fora de sua época, ou não dão frutos. São traços de pecado na natureza, certo? Tempo irregular, né? Estações que às vezes não respeitam o seu tempo, tudo bem. Mas, gente, aqueles que promovem o pecado, que vivenciam o pecado,
a tal ponto de Davi falar que nós nascemos em pecado, né? Basicamente são seres criados. Então, a gente não pode desconectar o pecado do ser humano, gente. O ser humano está tão alinhado com o pecado que o ser humano e o pecado é uma coisa só. Entende que o ponto? Nós estamos em rebelião porque nós somos rebeldes, né? Então, tipo assim, não é que nós estamos na rebelião, não, eu sou rebelde. E enquanto eu não tiver alguém para me livrar da minha rebelião, seja interna ou externa, eu vou continuar sendo um rebelde. Entendeu? Não é uma questão de você decidir se você quer ou não fazer parte. No dia que a gente nasceu filhos de Adão, e Adão aceitou uma rebelião, né, o engano, nós nascemos em rebelião, somos rebeldes, né? Para nos curar dessa rebelião, somente um Cristo, somente um Salvador, entende? Então veja, para não se perpetuar uma rebelião eterna e a maldade, uma justiça eterna, aqueles que continuam sendo rebeldes nesse contexto dessa última fase da Terra, eles passam pelo lago do fogo e enxofre, que quer dizer a segunda morte. Bom, eu enfatizei isso para vocês, pessoal, não para colocar medo em ninguém, tá bom? Até porque nós que estamos aqui temos a oportunidade e o privilégio, né, de, por amor e reconhecimento do amor de Deus, né, a gente confiar, né, confiar que nosso Cristo, nós aceitamos ele não pelo medo do julgamento, aceitamos ele por amor e ver o quanto ele nos ama, né? Mas também, quando nós mostramos esse outro lado, de como Deus resolve, no tempo final da história, o problema do pecado, sabe o que eu consigo perceber? Eu consigo perceber um Deus que, quando ele for restaurar a humanidade, ele vai fazer isso, pessoal, por completo, nos mínimos detalhes. Não vai haver nenhum resquício, nenhuma faísca possível da história do pecado no universo. Entende aqui o ponto? Ele vai dar um fim perpétuo na história daqueles que fizeram o pecado chegar no seu ápice, né? E a prova de que Deus ele faz isso de fato, e ele vai fazer, é só você pegar, por exemplo, o caso de alguns exemplos bíblicos, em que Deus ele não faz isso de modo total, mas ele mostra que ele tem essa capacidade de fazer isso. Tá? Por exemplo, você pega o caso do dilúvio. O dilúvio ele é uma prefiguração de que um dia Deus vai separar um povo santo e um povo que foi rebelde. Você pode pegar o caso de Sodoma e Gomorra. Existe a chance de salvação, o tempo de anunciar a salvação, assim como houve no dilúvio, também houve o tempo, né, da construção da arca, para testemunho, as pessoas foram anunciadas, foram convocadas, né, Sodoma e Gomorra também teve a sua chance. Há inúmeros casos na Bíblia, né, em que existe um tempo para a salvação, mas também há um tempo para a destruição final do símbolo do pecado e da maldade. Entende aqui o ponto, pessoal? A referência, gente, não é só no Novo Testamento, tá? Nós temos referências de sobra no Antigo Testamento, mostrando que Deus ele põe, sim, um fim à história da maldade e da injustiça. E vou deixar você falar, Fernando Paim, só para a gente entender um ponto aqui importante. De vez em quando nós queremos fazer a justiça com as próprias mãos, na verdade. De vez em quando a gente quer mudar o Brasil com a nossa mão, ou até confiando em alguém, ou XY. Gente, a história do pecado, da maldade e da injustiça, ela tem os seus dias contados, tá, gente? Deus não vai deixar a maldade e a injustiça se multiplicar de modo infinito e eterno. Ele vai colocar um fim nessa história por amor não só aos salvos, mas como também aos seres caídos, tá? Porque se você conseguir imaginar uma rebelião guiada pelo diabo de maneira eterna, essas pessoas que serão escravos dele irão sofrer eternamente. E isso quer dizer basicamente que um Deus desse aí não pode, né? Um Deus criador desse não pode ser amor, porque até mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, nós sabemos que é transitório, vai ter um fim. Mas se eu dissesse para você que não vai ter fim a história da maldade e vai se perpetuar a vida dos inimigos de Deus e da injustiça, bom, aí eu teria realmente condição de desconfiar se Deus é bom ou não é. Entende? Se ele é justo ou não é. Vamos lá, Fernando, fala aí, o que você está pensando?
Então, Edmundo, por isso que eu até, meditando aí, o que você falou, você até falou assim, vamos pensar na questão de Deus é bom, Deus é amor. Em alguns pontos, inclusive, né, diz, né, eu estava buscando aqui, por exemplo, Salmos, né, Salmos 18, das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador, da sua boca dele saíram brasas ardentes. Ou seja, esse Deus que nós servimos, ele é amor, ele é tudo isso, né? Mas não se brinca com ele, né? Então, eu analisando até esse ponto que você citou, de a gente pensar, será que é fogo? Como que vai, né? Analisando alguns pontos, Samuel também fala um pouquinho, né? Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca fogo devorador, dele saíram carvões em chama. Então, assim, dá-se a entender que, assim, Deus é amor, é misericórdia, Deus dá oportunidade, Deus dá livre, mas também Ele faz o que precisa fazer. Né? Exatamente. Então, nisso é só mais uma reflexão mesmo, para a gente imaginar o poder do nosso Deus, que ele é um poder, assim, que ele não brinca, né? Ele faz o que precisa fazer. Então é só mais uma reflexão mesmo nesse ponto. Olha, eu vou ler para vocês aqui Filipenses 3, verso 17 em diante. Olha essa ideia que está muito clara aqui, nesses versos aqui. Filipenses 3, verso 17 em diante. Só para complementar o que o Fernando falou aqui. Ó. O texto fala assim, Filipenses 3, verso 17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa, verso 20, esse verso que é importante, tá? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, assim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Aqui, quando Paulo está falando, gente, ele fala de um contraste simples, sabe? Existem aqueles que abraçam a cidadania da terra de tal modo que eles esquecem que eles têm uma dupla cidadania, né? Nós temos primeiro uma cidadania vitalícia e eterna, que é a celestial, ok? E nós temos uma cidadania temporária, que é basicamente a terrena, ok? Então, entre essas duas cidadanias, pessoal, a gente tem que entender nosso lugar de família de Deus, tá? A razão pela qual Deus nos criou é para a gente ser família, tá? Sendo que quando o Paulo se refere a Jesus aqui, né, ele fala que em alguns momentos que Cristo chega a ser o nosso irmão maior, né? É como se fosse o nosso até o segundo Adão, né, quando Paulo fala sobre o assunto, o segundo Adão, tem a ver com Jesus sendo, deixando de ser, entre aspas, deixando de ser, tá? Mas aquele que era Deus torna-se agora vinculado à família de Deus porque ele se faz carne humana. Então, quando Deus se faz carne humana, ele não somente é o Deus Pai, mas também ele é o Deus que se torna o segundo Adão, ou seja, ele agora é o nosso irmão mais velho. Ok? Ele é o principal dos irmãos, sendo que ele é o próprio Deus. E nós agora podemos chamar ele não somente de Senhor e Salvador, mas como também de amigo e irmão. Porque ele se fez família. Porque sempre Deus criou o ser humano, os seres criados, para ser família. Então, o projeto de Deus de salvação é para a gente restaurar o que nós perdemos, né, que é a família. Mas como Paulo fala aqui, alguns, ele fala isso chorando, alguns se tornaram se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Entende? Porque abraçaram mais esse mundo e as suas ideias e a sua cidadania terrena do que a celestial, e assim rejeitaram
a única chance de salvação eterna, que se chama Jesus Cristo, o perdão dele, certo? Então, esse que é o grande ponto. Existe uma consequência, Fernando Paim, séria, da gente achar que Cristo, ele é mais um adereço à fé das pessoas. Não, Cristo é o centro, é o Senhor, é o Salvador, com ele nós temos tudo, sem ele nós não temos nada, ok? Cristo é tudo para nós, esse é o grande ponto, né? Então, é por isso que a rejeição de Cristo, ela causa um efeito tão danoso que a Bíblia chama de lago de fogo e enxofre, ou segunda morte, né? Ou perdição, entre outras coisas, né? Mas a promessa para nós aqui no verso 20 é o seguinte: nós que somos de Cristo e da pátria dos céus, nós temos teremos o privilégio de sermos transformados, o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, né? Então, assim, eu imagino que Cristo seja maravilhoso, majestoso, né? Mas nós seremos irmãos do grande, glorioso Deus. Isso para mim é maravilhoso. Além de filhos, também irmãos, né? Então, gente, esse assunto, ele mostra para nós, né? Não sei o que você está pensando aí comigo, mas ele mostra que Deus, ele não somente levou a sério lá na cruz a nossa salvação, como também continua fazendo esse processo. Vem em volta de Jesus, nós temos um milênio, nós iremos ver o que Deus fez no seu processo de julgamento. Então, termina-se o milênio, acontece então esse momento que o texto fala, que todo joelho vai se dobrar perante ele, até mesmo aqueles que irão passar pela segunda morte. E então a gente tem a eternidade gloriosa em um recomeço do zero, gente. A vida eterna será um recomeço do zero, não como se nunca tivesse tido pecado, mas teremos, como a Jane falou, um corpo incorruptível, né? A carne que nos condenava, ou que nos levava a pensar e agir contra a vontade de Deus, já não mais haverá, porque teremos sim um corpo eterno, físico, podemos se abraçar e se ver, obviamente, mas teremos a vontade para o bem, para o amor de maneira automática, né? O que nós não temos hoje em dia, porque a carne e o espírito estão ali, né? Estão guerreando. Mas, gente, inclusive, eu sabia que a gente ia acabar esse assunto final aqui do fechamento do milênio. Ele é bastante assim, né, tem os seus detalhes. Então eu não consegui avançar para fechar uma última coisa sobre esse assunto, que era a cena que Daniel fala sobre o julgamento e por que ele acontece antes da volta de Jesus, tá? Então, na semana que vem eu vou fazer o seguinte: eu vou só começar com esse recorte final da cena que Daniel descreve do julgamento, por que o julgamento deve acontecer antes da volta de Jesus, e depois, então, a gente continua no próximo assunto, tá? Mas, pessoal, sobre o assunto de hoje, alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida sobre o que a gente viu hoje? Vocês têm aí alguma coisa a ponderar? A gente tem um tempinho ainda, ou quem quiser, a gente pode trazer aqui alguma coisa, se vocês tiverem vontade. Eu só queria agradecer mais uma vez e dizer que eu acho que o papel do homem é confiar em Deus, né? Porque Amém. Ele é especialista em endireitar as veredas, em endireitar os caminhos, em reescrever histórias, e mais vale o fim do que o começo, né? Ele Amém. é o alfa, começou lá atrás, Exatamente. hoje, e que a gente possa permanecer firme, crendo que o Senhor tem o melhor preparado para cada um de nós, e que o plano dele jamais vai ser frustrado, que é a salvação para todos nós, que o aceitamos como Salvador das nossas vidas. Então, eu só queria ler um versículo em Provérbios, que fala assim: confie no Senhor, Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então, o nosso papel é esse: confiar no Senhor de todo o nosso coração. E se existe em nós algum caminho mau, Ele é especialista em endireitar e nos fazer chegar lá, né? Cantar o hino da vitória no final. É isso. Amém. Tá bom? Obrigada.
Que benção. Obrigado, Gislaine. Muito obrigado mesmo. Se alguém não tiver mais alguma coisa, eu só queria fechar com a leitura aqui de Apocalipse 22. Vou ler aqui para vocês o verso 1 até o verso 5, para a gente fechar aqui. Esses são uns versos bem bacanas sobre esse momento especial aí da eternidade com Cristo, né? O texto fala assim, ó, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Que lindo, né? Teremos novamente acesso ilimitado à árvore da vida. Gente, que bênção, né? Uma bênção verdadeira. Vou fazer uma oração aqui, pessoal. A gente fecha por hoje e semana que vem, não percam, porque a gente vai fazer a última porção dessa parte final e depois vamos voltar para alguns assuntos práticos da nossa fé cristã para a gente viver bem hoje com Cristo, tá bom? Então, daqui para frente, vou fechar um pouquinho no próximo estudo algo desse assunto aqui, depois vou pegar alguns temas atuais para a gente caminhar com Cristo, tá bom? Fazer uma oração final. Deus e Pai, muito, muito, muito obrigado por cada uma das suas palavras. O Senhor é um Deus maravilhoso que conhece a nossa história como ninguém. E também é o Senhor que resolveu a nossa história, nosso problema como ninguém. Ajuda a gente a confiar no Senhor, Pai, todos os dias da nossa vida. E que não existe em nosso coração nenhuma incerteza em relação ao Teu poder para nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Que a gente tenha paz no coração, Pai, toda a paz no coração, por entender que, ó Deus, o Senhor tem todo o poder, Deus, para nos dar a vida eterna, nos curar e nos salvar eternamente. Isso é um presente maravilhoso que tem poder de curar a gente de verdade. Ó Deus, nos dá um bom descanso, abençoe nossa família e nossos filhos. Isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Gente, valeu, viu? Um abração para vocês. Tenham todos uma boa noite. E a próxima quinta às 20 horas estamos aqui de volta. Tá bom? Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Deus abençoe a todos. Até mais, gente. Valeu. Forte abraço. Até mais, tchau.